marido sem palavra, tenha paciência, tenha temperança nessa hora. Santifica para si isso que vem. É igual você santifica a comida na mesa, né? Você vai comer num lugar, não sabe da onde que veio, não sabe que se aquele frango foi torcido o pescoço, se foi sangrado. Você não sabe nada e você não fala nada. Você põe a comida e come, né? Então, desta maneira. Então, mas quanto que uma esposa, uma dona de casa, uma mãe, ela fala com sua vida de paciência, né? De paciência. A irmã falou aqui que não é nossa paciência que serve, tem que ser a de Deus, e temos que esperar. Temos que esperar. Todas as coisas a gente tem que esperar Deus fazer, né? Há pessoas que saem da comunhão, saem da igreja, a gente já não vai correndo atrás dela, porque a gente vai esperar um pouco Deus, se Deus vai trabalhar um pouco. Depois dela ir, tomar o gosto, dar umas cabeçadas, começar a sentir o desejo de voltar, então é a hora de ser oferecida a oportunidade. Nós não podemos ir correndo atrás né? Me perdoe, irmãos, por citar isso. A gente não pode ser correndo atrás daquele irmão que foi embora por isso ou por aquilo da igreja, e nós já, irmão, não, deixa ele sentir primeiro a coisa lá, deixa ele sentir se é bom ou se é ruim, né? Então precisa de temperança, precisa de paciência, que dá um tempo, a gente não pode ficar aflito nessas coisas. Então, graças a Deus, a irmã disse, eu estou entendendo que, ela disse, eu tenho entendido que a paciência é de Deus. Às vezes tem uma pessoa paciente naturalmente, quem sabe a prova do paciente naturalmente é de 100 anos, né? A prova do que não é paciente naturalmente, às vezes pode ser menor. Deus sabe como fazer as coisas, Ele vai temperar. Vai dizer, esse aqui suporta 100 anos, é o Noé. É o Noé, 120 anos que ele suporta a prova. Agora esse aqui é o Abraão, é 25 anos. Deus sabe temperar as coisas. Deus sabe. Então, irmão Sebastião, vem cá, irmão. Irmão Sebastião lá de Araxá. Bom dia, irmão. E Deus abençoa cada um nesta manhã, né? É um privilégio para nós que somos de Araxá sair de lá e estar aqui com os irmãos nesta manhã, porque nós temos no nosso coração um desejo de estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Cada dia que nós viemos aqui, nós viemos e aprendemos coisas novas. Isso traz a edificação da nossa vida. Hoje nós falamos aqui o assunto tão maravilhoso sobre paciência. Irmão, essa paciência é uma coisa tão maravilhosa em nossas vidas que nós possamos ver que se nós não tivermos paciência hoje, nós de maneira nenhuma seremos um cristão. Nós temos que ter paciência. Nós olhamos ao decorrer da Bíblia, que ela é o exemplo da nossa vida, da vida daqueles povos que eram no passado, dos profetas, daqueles filhos de Deus, mostrando para a nossa vida o que é ser paciente. Irmão, se Deus não tivesse paciência conosco, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui porque Deus teve paciência conosco. Irmão, muitas das vezes essa paciência, muitas das vezes ela se torna tão difícil de chegar, mas naquela hora exata ela chega. Eu estava passando agora, pensando, lembrando do patriarca Abraão, quando ele pegou Isaac e caminhava rumo ao sacrifício. Lá na frente Isaac não sabia de nada, e ele disse: pai, aqui está a lenha. Aqui está a lenha, né? Onde está o cordeiro para nós sacrificar?
Abraão, aquela hora, não tinha nada em mente, não sabia como fazer. Deus tinha pedido ele, seu filho. Nós vemos ali que ele poderia ter desesperado, mas ele tinha paciência. Ele disse para Isaac: filho, Deus proverá. Vamos nos esperar. Deus pediu, eu vou entregar. Deus exigiu algo de minha vida, eu tenho que fazer. Deus me deu filho, eu tenho que devolver, ele pediu. Mas ele naquela hora ele confiava em Deus, ele esperava. Deus era misericordioso para com ele. Quando ele levantou o cutelo que ele ia descer para sacrificar o menino, Deus entrou em cena naquela hora, porque ele esperava com paciência no Senhor. Ele esperava com paciência em Deus. Deus proveria algo para ele. Nós vemos que quando o filho de Israel saiu do Egito para peregrinar sobre a terra, com uma terra prometida, nós vemos ali que muitos perderam a paciência. E no meio do deserto, o que aconteceu? Em vez de ter paciência e esperar em Deus, eles passaram a murmurar diante de Deus. E o profeta diz que isso provocou-se a ira de Deus. Irmão, hoje nós vemos isso. Na maior tensão que nós temos na nossa vida, se nós não buscar a nossa paciência, porque Deus é paciente conosco. Meu Deus, olha, irmãos, eu fico pensando, se não fosse a paciência de Deus, nós seríamos consumidos. Nós não somos nada. Nós hoje somos um cristão, não é por nosso próprio mérito, porque pela misericórdia de Deus. Agora nós temos que esperar disso, ter paciência. Irmão, muitas das vezes o mundo nos agride, o mundo nos acerca de tal maneira que leva até mesmo a nós a perder a paciência. Eu vejo o meu serviço, que eu mexo com o povo, né? Irmão, tem dia que eu tenho que engolir muita coisa, eu tenho que ter muita paciência, porque o povo, o mundo nos aflige de tal maneira, se nós não tivermos a misericórdia de Deus, nós vamos perder a paciência. Mas nós buscamos cada dia isso, a nossa paciência. Vamos ver aonde está faltando nós ter mais paciência, para que Deus possa nos colocar ainda mais, para que nós possamos esperar com paciência em Deus, porque Deus espera a nossa fidelidade a Ele, Ele espera com paciência, porque Ele sabe que um dia nós possamos chegar lá. Deus nos dará essa graça. Que Deus abençoe nós nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Coisa boa, né? Muitos exemplos bíblicos sobre a paciência e ainda mais a experiência natural também, com serviço, com trabalho, né? Que cada um tem a sua paciência, o seu trabalho. O irmão mencionou seu trabalho com o povo. As pessoas que não têm paciência no emprego, ela não para em emprego. Que tem que ter paciência hoje com o patrão. Tem que ter paciência. Quem é patrão tem que ter paciência com o povo, com as pessoas. As pessoas hoje elas não desejam trabalhar duro, pegar firme. Eu não sei o que acontece com o povo, mas eles não é pouca gente. Seleciona poucos que são prudentes, que querem pegar firme, trabalhar. As pessoas querem ganhar fácil hoje. E aí quem é patrão precisa ter paciência com as pessoas nisso. Quem é empregado precisa ter paciência com os patrões. Se não tiver, não vai. E precisa ter paciência na igreja, no espiritual, precisa ter paciência com o pastor. Não é? O irmão mencionou o Israel murmurando. Eu disse pastor, eu disse patrão, precisa ter paciência com o patrão, eu preciso ter paciência com o pastor. O irmão disse o Israel murmurando. A murmuração trouxe a ira de Deus. Que tem uma coisa que Deus odeia mais do que murmuração, né? Que é murmuração. Que a murmuração é um veneno que caminha sutil assim e vai alastrando, ele vai afetando os outros. Então, irmãos, eles não tiveram
Eles não tiveram suficiente paciência com Moisés. Ali, Moisés cometeu certos erros e eles não tiveram paciência com ele. O primeiro erro que sucedeu lá no deserto foi um erro de casamento e divórcio, que foi forte. Moisés tomou uma esposa que não era do povo de Israel. É pecado. Não pode um cristão casar com um descrente. Não tem jeito. Nem lá para Israel não tinha, nem hoje não tem, né? E o primeiro erro que teve foi Moisés tomar uma mulher de um povo estranho. Aquilo foi uma dificuldade muito grande para Israel. Quem não tinha temperança, não tinha paciência, murmurou mesmo. Quem não tinha paciência para esperar ver o que era aquilo, porque aquilo era um tipo de Cristo tomando a noiva gentia de outro povo. Ele era um tipo de Cristo. Vocês veem que Moisés era um profeta, ninguém podia julgar um profeta. Ninguém pode julgar um profeta. A igreja julga um pastor hoje. Ela disse que é ele como pastor, levanta a mão no fim do ano, é a maneira natural, né? Eu não sou muito de igreja estar julgando pastor no meio de ano. Eu prefiro falar, você espera o fim do ano. Ele é isso, ele é aquilo, é terrível. Fala, não, espera o fim do ano. No fim do ano você levanta a mão naturalmente. Tem que ter paciência, tem que ter temperança. Agora, um pastor pode ser julgado, os diáconos, todo mundo da igreja julga, mas um profeta não. Um profeta é ele, Deus. Amém? Isso não é maravilhoso? Então, profeta não, Moisés não. E eles não tiveram paciência, murmuraram, falaram isso é aquilo, isso é aquilo, isso é... A coisa foi terrível. Então, irmãos, né? Nós precisamos disso, de alcançar. Agora, não é nosso, é o que o irmão disse, que o irmão Sebastião disse, não é nosso, é de Deus. A coisa vem de Deus, senão nós não damos conta. Se você não alcançar paciência hoje, você não dá conta de ser um cristão nessa hora. Não dá conta não. E nesse estudo eu ensinei tanto. Quem toca precisa paciência, quem trabalha com os instrumentos, o aparelho ali fora atrás precisa paciência, quem canta precisa de paciência, e quem ouve precisa de paciência. E se não tiver isso hoje, não dá conta, não serve. A verdade é essa. Este é um degrau. Você precisa de paciência com seu pai, com sua mãe. O pai precisa de paciência com os filhos e com os vizinhos. E que Deus nos ajude a entender isso melhor. Deus nos ajude a entender isso melhor, né? Tem alguém mais que quer vir falar da paciência? Vem uma irmã. Depois o irmão Jeremias fala da paciência, viu? Né? A irmã Nice, né? A irmã Nice vai nos falar um pouquinho da paciência. Eu vou falar sobre a paciência que Jó teve com Deus. Então Jó estava na cinza, leproso. Deus já tinha tomado tudo dele, só ficou uma mulherzinha. Ainda foi lá e falou, Jó, amaldiçoa esse Deus seu e morra. E ele disse, mulher, você fala como uma doida. Então Jó teve paciência, teve temperança de esperar em Deus. Aí Deus deu para ele porção dobrada. Então, meus irmãos, é a fé e a paciência e a temperança. Deus abençoe. Glória a Deus. Mas irmã Nice, eu estou achando essa irmã bem disposta, né? Isso é Deus, irmão. Por mim, Deus. nada eu tenho, é só Deus. É Deus, porque tem uns que vêm assim e já nota assim nos dedos da mão dele que ele está nervoso, né? Verdade, irmão. Mas a irmã não está. Mas a irmã Nice, a irmã falou muito bem sobre paciência de Jó, né? E eu gostaria de perguntar, irmã, assim, em casa, com a família, a irmã já teve passagem que a irmã teve que ter paciência com a família? Muitas vezes, irmão. Graças a Deus, Deus me deu paciência para vencer. Graças a Deus. Graças a Deus. Até antes de eu conhecer o Evangelho, de eu conhecer a Deus,
Deus me deu paciência, Deus me dava paciência, me dava virtude, que eu conhecia aquele quadro e orava e aquilo era resolvido. Graças a Deus. Isso eu tenho que agradecer a Deus. Tem meu esposo para testemunha, tem meus filhos para testemunha. A irmã já teve que ter paciência com o irmão José Rossi. Tive que ter paciência e quer que Deus me dá para não ter mais, até o fim da nossa vida. Glória a Deus, né? E com o irmão Valdenir e com o irmão Valser, esse menino crescido, né, irmã? Mas graças a Deus, Deus me deu uns bons filhos. Eu tenho 6 filhos, todos 6 são maravilhosos. Nunca assim me deu trabalho e nem dão, graças a Deus. Então todos foi obediente, todos foi humilde, todos foi carinhoso e somos até hoje. Graças a Deus. Lá em casa, Deus deu um lar feliz para nós. Graças a Deus. Entre eu, meu esposo e meus 6 filhos. Glória a Deus. Tenho 2 filhas, mulher, todas as 2 casam muito bem e vivem maravilhosamente. Então eu tenho que agradecer a Deus, não que eu mereço, é porque Deus me deu essa graça. Ele é bom e tem nos dado isso. Tem nos dado essa graça. Deus abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Essa família veio do Mato Grosso, né? Aqui tem gente de todo lugar, do norte de Goiás, do sul de Minas, do estado de São Paulo, do Mato Grosso. Então, Deus ajuntou um povo aqui, amém? Deus ajuntou um povo aqui. Eu me lembro quando eu encontrei o irmão Valdenir e a irmã lá na Irmanice, na casa de um parente. A irmã estava aqui para um tratamento, adoeceu e veio parar aqui e achou a mensagem, né? O irmão Valser, eu lembro de eu conversar com ele no caminho de Goiânia. Então é dessa maneira, né? Eu me lembro do irmão José Rossi assistindo na igreja, mas tinha um problema com a bebida, né, irmão José? O irmão José não estranha o pastor falar isso. Aí um dia, ele gostava da mensagem, mas não dava conta de largar a bebida. Aí um dia o irmão Valdenir me procurou naquele barracãozinho do irmão Ítalo, né? E então o irmão Valdenir falou: pastor, eu trabalho na firma, não sei se no Martins, e eu ganhei uma cesta de Natal. Pode vir, irmão José. O irmão levantou, o irmão quer falar? É o outro. É outro José Rossi. Glória a Deus. Isso aí é muito bom, viu, irmão? Teve um menino que falou: papai, foi o senhor que fez aquilo quando era noite? Eu disse: não, aquele era outro. Né? Aquilo era outro. Então, irmãos, hoje é outro. Deus muda. Né? Deus tem paciência conosco, né? E às vezes, irmãos, isso é muito bom. Isso são experiências para nós falar essas coisas, né? Então o irmão Valdenir ganhou uma cesta, veio um vinho na cesta, e ele deixou em casa, e ele falou: irmão, depois ele veio e disse: irmão, e eu trouxe esse vinho, e eu estou agora observando que meu pai está tomando vinho, como é que eu faço agora? E eu falei: não, irmão, tenha calma, deixa ele tomar o vinho, né? Deixa ele beber o vinho, não preocupa não. A hora que Deus quiser tirar o vinho dele, Deus tira. Deus tirou, tá vendo? E ele está falando: não é mais aquele, é outro. Que Deus muda as coisas, não é? Então isso é muito bom. Agora o irmão Jeremias vai falar de paciência também, né? Então isso aí são exemplos de paciência para a nossa vida. O que você aprendeu na paciência? O que você tem visto de paciência na sua própria vida? Amém? O pastor disse que a perna começa a tremer, né? A gente não tem costume de falar, né? E se causa um pouco nervoso. Mas a gente aprendeu muitas coisas que a fé, quer dizer, não é sobre fé, mas vou falar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, não é assim? E a prova das coisas que não se vê. Então, sobre a fé,
Eu creio pela palavra do Senhor, ela é o fundamento e tudo é se constituído e edificado sobre a fé. Então nós vemos que, como é que então a gente nota que é muito interessante. É o caminho do cristão. Nós não estamos vendo Deus, mas nós temos fé. Nós não estamos vendo Ele, nada, mas nós cremos, nós temos fé, nós estamos caminhando. E sobre este fundamento, nós sabemos que o apóstolo Pedro fez a escadaria da pirâmide e mostrou até a paciência, qual nós estamos falando. A paciência e até o amor fraternal. E eu creio que esse estudo é muito maravilhoso, e isso edifica muito nós, e nós vamos tirar muito proveito sobre isso. Então os irmãos estavam falando aqui, eu lembrei sobre Moisés, uma grande paciência que ele teve com o povo. Quando ele subiu no monte e o povo já estava se rebelando embaixo, porque ele estava demorando, e ele ficou nervoso, pegou a pedra, arrebentou, né? O povo causou aquela ira sobre ele. O povo não teve paciência. Então, mas Deus usou ele e ele tornou a edificar outras pedras para dar o mandamento para o povo. E eu creio que ele conseguiu levar o povo até onde tinha que ir. E Deus teve muita paciência. E eu creio que o Senhor está tendo muita paciência conosco também. Porque nós somos rebeldes também. Fazemos coisas que desagradam a Deus. Mas uma coisa é certa, Deus está vendo em nós que nós estamos querendo caminhar. Amém? Nós estamos querendo ir à frente. Nós estamos, talvez, tropicamos, caímos, deitamos, mas nós levantamos e vamos à frente. Nós estamos em busca da terra prometida. Nós estamos em busca da pátria celestial. Então nós vamos ter paciência com Deus. Amém? Vamos ter paciência que nós vamos vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom que tanto o irmão Jeremias como o irmão de Araxá, o irmão Sebastião, fizeram menção disso, que Deus tem paciência conosco. Né? Isso, irmãos, sem nós recordarmos isso e guardar isso no nosso coração, nós não vamos ser bem-sucedidos, nós não vamos ter paciência com os nossos irmãos. Sem a gente lembrar assim, Deus tem tido paciência comigo. Esse é um ponto que os dois irmãos falaram, nós não podemos esquecer dele na nossa jornada cristã. Deus teve paciência comigo. Deus tem paciência comigo. Aí então vem o passo seguinte, então eu devo ter paciência com os demais. Né? Sem lembrar disso, irmãos, nós não daremos conta de ser bem-sucedido. Quanto a outros irmãos, quanto a ver coisas erradas, nós vamos nos alvoroçar com as coisas erradas. Nós vamos nos agitar com as coisas erradas, que parece que não dá bem certo, sem a gente lembrar, Deus teve paciência comigo, então isso que está errado eu vou ter paciência, porque Deus teve paciência comigo. Ontem um irmão me fez menção disso, e eu passando num trecho terrível, uma coisa esquisita, quanto à família. E é engraçado, as mensagens têm falado, eu acho que essa coisa hoje aqui, por certo é Deus que está fazendo isso, que eu pensei que minha garganta não dava, o irmão viu eu tomando comprimido né? Eu disse, será que eu dou conta de fazer uma fita hoje? Mas agora vem essa direção e nós vamos fazer uma fita, né? Muito boa, é uma direção de Deus que vem na última hora. E então, eu tenho pregado esse dia, eu preguei ontem uma mensagem de 30 minutos, e Deus falou uma coisa muito importante. Eu peguei aquilo que o irmão Brana falou assim, está acontecendo coisas tão esquisitas que eu simplesmente sei que há. E tinha uma coisa tão esquisita ali que não tem nem explicação. É uma coisa esquisita que estava acontecendo ali, tão esquisita que a gente não... Né?
O irmão veio e falou: pastor, como é que a mensagem falou? Que o irmão Brana falou para a esposa assim: há coisas acontecendo nesta hora que eu simplesmente sei que há. Tão esquisita elas que nós só sabemos que há. E aquilo estava ali. E aquele irmão disse: mas na hora eu lembrei que Deus teve misericórdia de nós. Numa certa época, então eu me controlei diante daquilo. Sem essa lembrança de que Deus tem tido misericórdia de nós e tem nos ajudado, tem tido paciência conosco, nós não damos conta. Isso é que nós precisamos lembrar, não é? Isso é muito importante, viu, irmãos? Vamos para o degrau da paciência, piedade. Agora é piedade. Eu não recomendei, mas alguém já estava pensando sobre a piedade, né? Piedade. Tem alguém que lembra o que o irmão Brana falou, o que é piedade? Então, vem, irmão. Tem dois irmãos, vem cá. Vem os dois. Pode vir. O que o irmão Brana falou, o que é piedade? Não é? Pode vir, irmão Sebastião. Os irmãos vão falar sobre a piedade, o que o irmão Brana nos instruiu sobre o degrau da piedade, né? Pode falar, irmão. Bom, o que ele mencionou é que ele procurou nos dicionários a respeito da palavra piedade, ele mesmo achou. Até que um dia ele encontrou um outro irmão que tinha um dicionário na casa dele, né? Aí eles procuraram e encontraram. Então, que significa temor de Deus. Então, todo cristão tem esse temor de Deus, né? É de não sair fora do caminho, porque a misericórdia de Deus existe, e Deus é longânimo, mas nós não podemos abusar, porque diz o profeta que pode atravessar essa linha de misericórdia, aí não tem retorno mais. Então o cristão, ele segura nisso. Então, glória a Deus. Agora vamos, isso é verdade, o irmão Brana falou dessa maneira. Vocês estão lembrados? Do dicionário, da casa do irmão Jeffes, né? E que ele achou o significado, né? Não faz mal repetir, viu, Sebastião? Né? Se for, né? Amém. É justamente isso que eu aguardei, aprendi um pouco. E mais do que tenho aprendido é porque sobre esses degraus da fé, desde que a primeira irmã começou a falar. Então, é o início, a base que começa. Então, eu estava pensando, sempre eu tinha vontade de chegar, mas a coisa me prendia, né? Eu falei, se for a vontade, então, algo, né, nos toca. Então, eu veio naquele momento, eu levantei a minha mão, que tinha sobre essa palavra que o irmão Walter disse. E ele não tinha encontrado no dicionário, procurou, não encontrou. Depois, na casa do irmão, né, ele encontrou aquilo. Então, cada irmão falando sobre fé, e sim, sucessivamente, sobre os degraus. Eu aprendi foi isso, que o pastor começou a pregar sobre esse ensinamento, um ensinamento assim, profundo, e aquilo é a base. Então são os degraus. Fé começou a vir, eu pensasse, eu comecei a contar até os degraus, né? Falei assim, quando chega a minha vez, eu sei, né? Então foi vindo, fui contando aqueles degraus, sabe? Subindo, irmãos. E o que eu aprendi também, que o pastor ensinou aqui, ele pregou aqui nesse ensinamento. Então ele falou assim que nós temos que caminhando, subindo. Eu aprendi assim que ele ensinou aqui que nós, inclusive, nós temos que vir na igreja não é para ser. Porque se nós vier aqui para ser uma coisa, então não está certo. Então aquilo que nós vamos desfazer, não ser. E aquilo que não passa a ser. É Deus trabalhando, são os degraus da fé. Então é para concluir, resumir. Então o que eu pude aprender é que Deus nos faz cristão quando nós aprendemos esse ensinamento que nós aprendemos, estamos resumindo hoje. Então cada um de nós chegou a ser aquilo, a palavra nos fez.
Eu creio que eu estou mais feliz e aprendi mais e sou mais do que eu era. Não materialmente, então desfazer tudo aquilo, e a fé nos coloca sobre a paciência, a piedade, já foi tudo falado. Então nós aprendemos e somos mais, temos mais paciência, mais fé, né? Porque temos a fé do Senhor Jesus Cristo. E Deus teve paciência com tudo. Eu estava lembrando, brinco muito com o irmão Zé, trabalho junto, e a irmã Nice falou aqui, o irmão Zé ali. Então eu estava lembrando um testemunho. Posso falar mais? Então a minha sogra ela converteu, então ela usava pó. Deus, vou falando isso aqui, então ela não conseguia ser liberta, sabe? E continuou muito tempo. Aquele negócio de pão deles, assim, aquele que põe assim, né? Eles contam até uma piada, né? Diz que o carpinteiro estava trabalhando, né? Aí, usando a enxoste, que é uma ferramenta perigosa, ele bateu, cortou um pedaço do nariz, né? Aí que ele usava o pó, arrancou daquela vasilhinha, chama cornicha, né? E jogou pó no chão, né? Aí logo o pedaço do nariz começou, aí ele catou ele e pregou imediato e ele grudou, né? Então, a minha sogra foi assim, sabe? Ela não era liberta e foi tendo paciência com Deus, sabe? Paciência, e orando. E Deus libertou ela, como libertou o irmão Zé. Então isso, irmão, é Deus, é a paciência de Deus conosco. Então tem que ter a paciência piedosa. Isso é a paciência piedosa, é Deus em nós. Graças a Deus. Eu queria dar mais um testemunhozinho. Quando eu converti, a minha esposa converteu primeiro que eu, através de enfermidade. Aí ela foi para a denominação, e eles oravam por ela, sentia bem, mas ela dava aquela crise, o diabo manifestava e tudo, ela sofreu muito. Depois eu cheguei e continuou, sempre ela passava mal. Um dia estava ela e minha sogra, não tinha filhos ainda, nós casamos e ela adoeceu imediatamente, era Deus chamando para o caminho. Aí aconteceu que, passado muito tempo, já tinha um ano, 2 anos quase, que nós estávamos na fé, ainda que era uma fé... É o mesmo Deus trabalhando, né, pastor? Aquelas etapas, porque cada mensageiro teve uma etapa, pregou aquilo, passando para outra, até chegamos à realidade, que é a mensagem do profeta. Hoje nós temos essa graça. Então... eu lembro hoje, irmãos, o último dia que ela passou mal, ela desmaiava, cerrava os dentes, e um dia estava eu, a minha sogra e ela passou mal à noite. Aí ela ficou mais ou menos uns 15 minutos quieta, ali, parece que nem pulsava. Aí a minha sogra desesperada, em grito, já era meia-noite, mais. Aí eu falei assim, não, irmã, só não desespera não. É porque nós estamos diante de Deus. Nós vamos ler a Bíblia e vamos fazer uma oração. Se Deus quiser que ela vive, então imediatamente nós cremos que o Senhor nos fará algo. Agora, se Deus também for a hora de Deus chamar ela, então ela não vai voltar não. Parece que ela acabou, então ela não vai voltar. E nós abrimos a Bíblia, oramos ao Senhor, daí a poucos minutos ela começou a mover, né? E graças a Deus, a última vez, irmãos, graças a Deus. Então isso é a paciência de Deus conosco. E Deus tem trabalhado a minha vida. Eu estava falando sobre paciência. Lá tem um casal que eles são católicos, mas a mulher dele, parece que ela é uma pessoa assim, tão mansa, sabe? E tão piedosa, até para cumprimentar. Parece que a gente encontra assim, demora até cumprimentar, sabe? Que ela vai procurar e aquilo é longo. É uma pessoa mansa mesmo, uma pessoa parece que piedosa. Então, é uma pessoa muito boa, a gente são muito amigos. Aí quando eu estava arrumando para vir, eu sempre pensava em mudar para cá. E apareceu o negócio, eu fiz um negócio imediatamente. Aí eles tinham, o moço dela estava trabalhando com a gente ali, o esposo. Aí ela falou assim, olha, eles tinham falado com eu quero que você faça um banheiro para mim.
Ele é pedreiro, mas ele falou assim, ó, eu não faço serviço de banheiro, eu quero que você faz. Aí eu fiz um negócio, falei assim, agora está meio apertado, nem sei se eu vou fazer. Ele falou assim, ó, eu quero que você faz. Aí eu falei assim, se não importa, não fazer à noite. Ele falou, não, nós faz. Aí nós trabalhamos à noite, e nós trabalhamos, chegou e falou comigo, escuta, e eu não sei como que é que você tem tanta paciência igual você tem. Eu falei assim, não, eu não tenho paciência, dona Delcinha. Eu acho que eu não tenho paciência. Não, você tem paciência demais. Eu falei assim, eu não tenho paciência. Eu falei assim, eu acho que isso aí é Deus. Isso aí é a temperança de Deus em nossa vida que faz isso. Ela falou, realmente é mesmo. Aí nós falamos muito sobre a palavra de Deus, procurou sobre a mudança. Eu falei assim, não, a minha mudança para lá não é para bens materiais, é só para estar junto com os irmãos ali, estar em comunhão com a igreja. E ela falou assim, então que Deus nos abençoe. Graças a Deus, né? Nós falamos muito sobre a palavra de Deus e ela pede também as orações da igreja, que Deus possa fazer algo em sua vida. Amém. Deus abençoe. Coisa boa, né, irmão? Muitas oportunidades, né? E aí no estudo, na experiência de cada um, nós vamos vendo a paciência que Deus vai, né? Deus vai infundindo nas nossas vidas. A piedade, né? E o irmão lembrou aquilo que o irmão Brana passou. Às vezes você não vai num lugar à toa. Até nossas caminhadas dirigidas por Deus. O irmão Brana foi ali e achou aquele dicionário que falava sobre piedade, né? Então, o irmão falou sobre paciência, sobre a piedade, né? Junto. Então o irmão Brana foi e encontrou, as nossas caminhadas não são à toa. Um cristão, às vezes Deus dirige ele até no que ele vai fazer. Ele dá vontade de ir ali, uma certa coisa, e ele vai e é por algo. Deus tem algo naquilo. Deus tem algo naquilo. Então o irmão explicou sobre sua mudança, né? Sobre o que Deus tem feito na sua vida. Graças a Deus por isso. Nós vamos para amor fraternal. Quem quer falar sobre o amor fraternal? Sobre a piedade, eles falaram, quer dizer, temor de Deus. E o irmão Brando disse, então, depois de você ter piedade, seja como Deus. Seja como Deus. É ser como Deus, né? Então, sobre a piedade. Agora, sobre o amor fraternal. É o último degrau. Nós vamos resumir, né? Vai passar de 2 horas. Quem vai falar sobre amor fraternal, além do irmão Walter? Val, você pode vir, irmão. Você pode ficar pronto a vir. Pode vir, irmão. Faz a fila aqui, né? Agora, como está subindo os degraus, fé, até a piedade que foram falados, agora vem o amor fraternal. Amor fraternal, eu estava pensando que, com piedade, o profeta diz que depois de ter piedade, é ser como Deus. E a pessoa, quando ela chega a esse degrau de ser como Deus, aí ele tem em si esse amor fraternal, que cumpre aquela passagem que diz, sede perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, se ele ser perfeito, como Deus é perfeito, então ele em si tem esse amor fraternal, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, penso que seria amor fraternal, é ser como Deus também, porque amor fraternal é aquela pedra de coroa que desce para coroar o corpo. Então Deus descerá e coroar este corpo, que é Cristo, então todos seremos levados e estaremos para sempre com Ele. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode vir, irmão Belarmino. Eu vou falar sobre as 7 coisas que estamos falando. Eu fiquei me lembrando do patriarca Noé. O patriarca Noé sofreu muito, porque ele teve que ter essas 7 coisas na vida dele
para ele poder adquirir aquilo que Deus estava ordenando para que ele fizesse, para que se salvasse aquilo que era ordenado por Deus. Assim se passa também a essa mensagem é comparada com uma arca de Noé. Se nós não entrarmos no espírito da mensagem, nós iremos perecer. O que acontece? Aquele que pensa um bocadinho sobre o espírito da mensagem, não sai dela, porque a palavra de Jesus disse assim, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ali Jesus estava falando com ordem de Deus, do Pai, né? Que está nele, conforme ele disse, que estava no Pai e o Pai estava nele. Então nós temos que ter obediência à palavra e pensar um bocadinho, lembrar o quanto Noé foi criticado ali naquela arca. Aquele povo criticando ele, construiu uma arca no seco. Pensando bem, parece que ele adquiriu até um lugar que tivesse mais árvores para ele cortar, para ele adquirir aquela arca lá na montanha, lugar seco. Ao mesmo tempo também, passar 7 dias e 7 noites dentro da arca, esperando a vontade de Deus. E nós temos que ficar aqui até a vontade de Deus nos levar. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, Belarmino? Coisa boa, né? Então, é um apanhado, né? Um apanhado geral. Teve paciência, ele teve as 7 qualidades. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Então, quem adquire uma desta, a começar da fé, ele vai obtendo as 7. Deus pode dar para ele as 7. Tem mais alguém que quer falar sobre amor fraternal? Quem se lembra mesmo, o irmão Branco falou assim, amor fraternal é isso, direto assim, pam, na letra mesmo. Quem está lembrado? A irmã está lembrada? Ela diz que quando se tratar de amor fraternal, ponha-se você no lugar do outro irmão. Se fosse você, se fosse seu pai, sua mãe, se fosse alguém seu, aí você se põe no lugar dele. Amém. Amém. É verdade, ia ser direto na letra. Amor fraternal, o que quer dizer? Coloca-te no lugar do outro irmão. Ponha-te no lugar do outro, em qualquer que seja a circunstância. Não foi assim que o Brano falou? Né? Agora, no exemplo, na vida prática, nós temos muito exemplo de amor fraternal. Agora, né, como à noite nós vamos seguir, eu repetiria esse assunto, né? À noite nós vamos seguir o próximo parágrafo. Então o irmão Brana disse assim, piedade, amor fraternal. Quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se você no lugar do outro irmão. Você vê? Isso é amor fraternal. Agora, às vezes você vai encontrar muita situação que não tem jeito de você tomar a posição do outro. Mas você pode se colocar ali e dizer assim, se fosse eu, como que eu estaria? Não é? Você entende? A igreja está entendendo isso? Que tem muita coisa, tem certa situação na vida de pessoas que você não poderia compartilhar com aquilo, você não poderia apoiar aquilo. Esse se pôr aqui no lugar do outro não é apoiar aquilo, não é compartilhar daquilo. Você está vendo? Né? Se ponha no lugar do outro. Quer dizer, tomar o lugar do outro não é nesse sentido. Porque se tem um que está com uma situação esquisita ali, com coisas atrapalhadas, com imundícia na vida, com pecado, e com problema, uma vida toda atrapalhada, você não pode pegar e ficar no lugar dele, assumir aquela responsabilidade, para ter amor fraternal.
Aquele irmão ali está transtornado, todo atrapalhado doutrinariamente. Você vai lá e fica no lugar dele, fala, nós temos que ter amor. Aí você tomar por esse lado, você afunda. Ele está todo atrapalhado. Aí, não, mas tem que ter amor fraternal. Vou me pôr no lugar dele, aí você perece. Como é que é esse em qualquer assunto se pôr no lugar do outro? Aí você para e fala assim, se fosse eu. Aí, né? É assim. Você para e analisa o quadro do outro e assim, se fosse eu, no lugar daquele homem adúltero, daquele homem assassino, daquele homem preso, daquele homem confundido doutrinariamente, se fosse eu no lugar daquela irmã, daquele jeito, se fosse eu no lugar daquela pessoa doente, na cama, com câncer para morrer, se fosse eu com aquele negócio daquele jeito, se fosse eu, aí você se põe no lugar dele, aí sabe o que acontece? Imediatamente você vai dizer, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. A coisa é essa, quando você se coloca ali, assim, dessa maneira, aí você vai imediatamente dizer, Senhor, tem misericórdia dela. Tem misericórdia, porque se fosse eu clamaria por ajuda. A igreja está compreendendo isso? Amém? Deus nos abençoa, né? Então, em qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se você no lugar do outro irmão. Você se põe lá no lugar dele, você começa a sentir como se fosse ele. Ah, mas ele teve um problema mental, ele não viu isso, ele não viu aquilo. O negócio é que ele não deu conta de discernir, coitado, ele sofreu uma tentação muito forte. Ele não aguentou. Aí, irmão, vem essa compreensão que Jesus tem conosco, que ficou no nosso lugar. Piedade, aí é ser como Deus, aí você vai ficar como Deus. Aí Deus teve tanto disso que veio e se pôs no nosso lugar. Ele tinha tanto essas qualidades que ele é coroado de amor fraternal. Quando o amor fraternal desce, ele veio e tomou nosso lugar. Morreu por nós na cruz. Está vendo o que o profeta disse? Né? Ponha-se você no lugar do outro irmão. Aí vai evitar a murmuração, aí vai evitar o escândalo, ser escandalizado. Quando você fica no lugar do outro, você vai sentir o peso que ele tem. Se for leviandade que ele tem, você vai sentir a leviandade que ele tem. Se ele for um irmão leviano, se for uma irmã leviana, que está fazendo coisas que não se deve de jeito nenhum, e você se pôr no lugar dela, no lugar dele, se for leviandade, você vai sentir aquela leviandade. Você vai reconhecer, dizer, coitado, ele foi tão leviano, né? Coitada, uma leviandade, uma coisa. Se for um espírito, você vai sentir aquele espírito. Dizer, isso é um espírito que tentou, que coisa. Aí vai acabar a murmuração, aí vai acabar o falatório contra, aí vai acabar a ira, a contenda, a peleja, e vai haver oração. Vai haver intercessão. Imediatamente, aquele que sentiu a situação do outro, vai dizer, estou compreendendo. O que se passou com ele? Passou isso, isso e isso. Eu estou compreendendo. Por isso que ele está nessa situação. Senhor Deus, tem misericórdia, porque sucedeu isso. Glória a Deus. A igreja compreendeu isso, irmãos? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, né? Então, à noite, nós vamos passar a estudar um assunto importante. O profeta para com o assunto da estatura de um varão perfeito e vai
entrar, então, nos mostrar coisas importantes, que Ele vai falar dos astros no nosso nascimento, que nós nascemos sob uma certa influência, o universo influencia em nós, daí vem nosso temperamento, vem nossas coisas, e muito importante o assunto. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. E foi muito bom, né? A igreja achou bom? Né? Todos participaram, falou espontaneamente, né? Coisas muito boas que nós ouvimos. E eu cheguei até a pensar em chamar um dos meninos e não chamei. O tempo passou, né? Para eles falar alguma coisa que eles aprenderam, que a mente deles é boa, né? Mas o tempo passou. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, te damos graça nessa manhã, Senhor, já quase virando para a tarde, e nós estamos aqui alimentando a nossa alma. Te agradecemos, ó Senhor, e pedimos que esses ensinamentos, estas experiências, Senhor, possa arraigar no nosso coração, possa nos dar a graça, meu Deus, de entendermos, como o irmão disse, agora somos outra pessoa. Todos nós temos mudado, Senhor, já não somos mais aqueles, somos outra pessoa, através dessas qualidades que o Senhor tem vindo colocando em nós. Pai, nós te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Peço ao Senhor que nos dê uma reunião à noite, abençoada na sua palavra, no seu poder e na sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe grandemente nessa hora. Deus abençoe as pessoas que nos visitam, né? Um irmão lá atrás.